Bem-vindos à nossa apresentação do trabalho de Ciência de Dados da matéria de Introdução a Sistemas Inteligentes da PUC Minas. O tema da nossa pesquisa foi o impacto da modernização no total de atributos por Pokémon. Os membros da nossa equipe são Matheus Rezende Ottoni e Matheus Arantes Coimbra. Pokémon é uma franquia de jogos japonesa no estilo RPG por turno criado em 1996, no qual o jogador engaja controlando diversas criaturas conhecidas como Pokémon. As principais mecânicas do jogo consistem nas batalhas em turno entre Pokémons, o qual é composta por diversos fatores, como os tipos, os ataques, as habilidades e o foco de nosso artigo, os atributos dos Pokémons. O termo Power Creep é comumente utilizado na indústria de jogos, digitais ou não, para descrever o fenômeno no qual novos conteúdos introduzidos são mais fortes ou melhores no ponto de vista estratégico do que os existentes. Esse fenômeno ocorre principalmente em jogos com numerosas atualizações e que se estendem por um grande período de tempo, e pode resultar em um desequilíbrio afetando a competitividade, a diversão e a longevidade do jogo. Como a franquia Pokémon se encaixa na descrição de quando o fenômeno de Power Creep ocorre, espera-se que a análise total dos atributos demonstre uma tendência ao crescimento com o passar do tempo. As bases de dados utilizadas para essa pesquisa foram Pokémon with Stats and Image, de Christopher MS, e National Pokédex Dataset, de Tiff Kusimo. Aqui temos então um sumário em tabela das estatísticas relevantes obtidas com o processamento da nossa base de dados. De principal, analisemos ela em busca da comprovação ou da desconfirmação da nossa teoria inicial. Isso é, que o total de atributos dos Pokémon está crescendo com o passar das gerações, o que pode ser mais facilmente visualizado nos gráficos a seguir. Nesse primeiro gráfico, mostrando cada atributo separado, já é visível que há um crescimento, mas podemos confirmar isso com o próximo, que já foca no total. O gráfico mostra que há sim uma tendência ao crescimento, porém ele também mostra que as gerações mais recentes não são as que possuem a maior média, mas sim a sexta, o que, em princípio, demonstraria que a teoria estabelecida não está completamente certa. Porém, há fatores os quais necessitam serem considerados em relação a essas estatísticas. Nosso objetivo principal nessa análise de dados é demonstrar que Pokémons criados em novas gerações têm uma tendência a atributos maiores. E para isso, é necessário que consideremos as necessidades de filtrar a base de dados que possuímos, considerando dois grupos: as Mega Evoluções, pertencentes à geração 6, as quais são formas alternativas de Pokémons já existentes, não consistindo em um novo, e as formas regionais, que são versões alternativas de um Pokémon já existente, e sempre possuem a mesma quantidade total de atributos que a da forma original, assim se limitando aos padrões de gerações anteriores. Aplicando então esses necessários filtros, obtemos essa nova tabela, cujos dados demonstram uma tendência à teoria original, como podemos visualizar com mais facilidade nos gráficos a seguir. Neles, notamos que as medidas de média e mediana adquiriram uma nova tendência, demonstrando um relativamente estável crescimento ao longo do tempo. Como conclusão de nossa análise, nas gerações mais recentes, os Pokémons tendem a possuir um total de atributos maior que os das antigas, tal como suspeitávamos devido ao fenômeno de Power